embaixo, a culpa não é dos nossos políticos, por piores que eles sejam, tá? E também não são, não vamos jogar todo mundo no mesmo balaio de gato. A questão é, não vamos ver isso tudo como problema, jabuticabas. Qual é o partido do mundo que tem partidos bem definidos? Talvez agora só os Estados Unidos, porque o Partido Republicano resolveu dar passos atrás, né? Só por isso. Não tenho muito mais tempo para falar aqui, eu mostraria aqui a estrutura tributária brasileira para justamente falar, né, do quanto é perversa. O que tem no Brasil, rapidamente, é uma luta de classes entre classe média e os pobres, né? Por isso que a classe média tem os pobres. Porque é ela que financia os pobres, sim, é verdade. Mas por quê? Porque os ricos não são atingidos pelo imposto de renda, né? Eles pagam proporcionalmente muito menos. Nos Estados Unidos, mais ainda, né? Só para fazer uma chacota, quer dizer, uma história real, uma anedota real. Warren Buffett, né, desses novos queridinhos do capitalismo, ele vota no Obama, né? Sabe o que ele fez? Ele começou a incentivar que a secretária dele aparecesse nos comícios do Obama. Por quê? Porque a secretária do Buffett vai lá para dizer assim, eu pago mais imposto que meu patrão, né? Que é 30, 40, 50 vezes mais rico que eu, mas só que os impostos são menores sobre os ricos dos Estados Unidos, porque ele quer importar os ricos, né? Então, se simplesmente a presença deles fosse criadora de emprego, enfim, né? Vicissitudes aí do liberalismo americano. Bom, gente, quer dizer, não é isso, ele é muito raro. Então, temos 10 minutos. Vou passar a palavra então para o Eduardo. Boa tarde. Eu vou me desprender de qualquer tentativa de rigor intelectual, porque a fala que eu vou fazer é mais conjuntural, vou fazer uma releitura coletiva. E aí eu vou fazer alguns apontamentos que acho que ajudam na compreensão do tudo. Sem o rigor, porque provavelmente essa compreensão vai estar errada. Que hoje é dia 25 de junho e as coisas estão muito recentes. Acho que qualquer tentativa, por mais que ela seja legítima, a grande chance é que surjam novos elementos que vão dar novas luzes e novos entendimentos. Né? Então é isso, mais do que entender e compreender um pouco, acompanhar. Né? E aí esse fato das manifestações que foram impulsionadas pelo MPL em São Paulo a partir do dia 6 de junho, se a gente for fazer uma leitura um pouco antes, ela começa em março, abril, né, e vai acabar em maio, na cidade de Porto Alegre, que tem grandes mobilizações populares, reivindicações claras em relação ao transporte público, né, impulsionado por um grupo similar ao MPL, mas com a não característica do horizontalismo, né, mas que se apoia nas organizações dos trabalhadores, nos partidos e alavanca a luta em Porto Alegre. Né? Isso, de uma forma didática e pedagógica e política, né, impulsiona e dá força a outros movimentos no Brasil. E aí concordo plenamente com o professor Gustavo, acho que o cenário da Copa das Confederações, desse tal perímetro FIFA, né, de que nós não podemos mais fazer, de que aqui a gente é um pleno espectador de tudo que está acontecendo, acho que ajuda muito, junto com esse outro fator inicial, essa faísca de Porto Alegre, a que tenha, no dia 6 de junho, o primeiro ato em São Paulo, impulsionado pelo MPL, 5.000 pessoas. Beleza, 5.000 pessoas, né? Para quem tenta construir ato durante muito tempo da vida, sabe que é um ato extremamente vitorioso, 5.000 pessoas e tal. E o MPL está longe de ser um movimento oportunista ou momentâneo. O MPL surge depois lá de 2003 e de 2004, vai ser formado em 2005, né? 2003 na revolta da Catraca em Florianópolis e depois na revolta do Buzu em Salvador. Foram lutas extremamente mais radicais do que essas que a gente está vendo, extremamente. É só ver vídeos do que aconteceu em Salvador, e o MPL vai ser depois fundado em 2005. E desde então o MPL sempre leva a bandeira da questão da redução da passagem, porque infelizmente todo ano a passagem aumenta. Né? Então é uma luta que já tinha uma história e de que ela, né, surge e ganha força. Né? O
que eu acho na minha loucura, sem o rigor intelectual, para a gente tentar entender? Então a gente tem vários atos até chegar no dia 13 de junho, que é o dia fatídico do Estado brasileiro, né? E em particular o Estado de São Paulo permite que pessoas que portam vinagre sejam presas e detidas, né? Invariavelmente. Queiram elas fazer saladas ou se safar de gás, você está preso e detido. E isso causa, juntamente com o ferimento de 15 jornalistas, causa algo que não tem como você mais barrar na opinião pública. Pessoas que até então estavam, né, fora desse tipo de debate começam a compactuar e a debater de que de fato teve um excesso. Isso foi no dia 13 de junho, né? Tanto é que no dia 17 de junho, que é uma segunda-feira, foram até então os maiores atos. Porque, diferentemente do até então dia 13, dia 17, era um ato do tipo, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Era um ato mais em defesa da democracia e contra essa repressão desenfreada do que qualquer pauta ainda concreta, né? E aí, dia 17 de junho, eu acho que é um dia que a gente tem que guardar, né? Atos completamente gigantescos, que eu acho que ninguém tinha capacidade de achar que iam acontecer. E aí, quando quem está olhando como espectador, como quem está olhando como analista, quando a esquerda olha, quando o movimento dos trabalhadores olha, é logicamente que a direita e a burguesia também olham para esse tipo de movimento. E como tudo está em disputa, a gente vai olhar para esse movimento e ver de fato o que está em disputa, né? E aí depois do dia 17, segunda, vem o dia D, que é o dia 20 de junho, que é na quinta-feira, aonde a gente tem relatos diversos de Volta Redonda, passando por Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, né? Um avanço enorme de uma pauta conservadora organizada dentro dos atos, né? E com todos os fatores muito bem colocados teoricamente pelo Danilo, mas que na prática aparecem de uma forma voraz, né? Impulsionadas por um discurso que a gente pode até debater depois, que começa com a faísca do 100 partido. O que eu acho que é o dia 20 de junho? Né? Tem uma coluna do Paulo Henrique Amorim que é muito, para mim, é muito alarmista, mas eu acho que ele coloca algo muito peculiar e muito sutil. Dia 20 de junho, ele diz o seguinte: a Globo derrubou a grade, é golpe. Ele fala, depois de tanto tempo a Globo deixou de passar a novela para passar os atos. E passa de uma maneira muito sutil. Helicópteros, imagens aéreas, um todo, aonde quem diz o que está acontecendo é quem faz a locução. E a partir daí você pode dizer o que está acontecendo a metros de distância, aquilo que você quer. As pessoas estão indo para cá, as pessoas estão indo para lá, e as pessoas estão reivindicando contra a PEC 37, dizem sem corrupção, dizem. E você está na sua casa ou você tem que acreditar ou não, porque não tem mais nenhum elemento, seja de imagem ou seja de áudio, que te comprove aquilo ou não. E aí, desde o dia 20 de junho, para mim existe uma caracterização de 3 elementos e de 3 cenários. Os 3 elementos são aqueles que querem mudar o país e gritam não violência e vão de branco às manifestações, né? Aqueles que são rechaçados pelas manifestações, que são aqueles dos partidos, e são os vândalos. 3 grupos de toda a reportagem que são feitos categoricamente. A manifestação começou pacífica, rechaçou os partidos e acabou nos vândalos. Estou mentindo? Toda e qualquer retórica, toda e qualquer narrativa do dia 20 tinha esse esqueleto. E qual que é o novo cenário que eu acho que se coloca desde o dia 20? Existe um novo elemento. Uma juventude que estava deitada em berço esplêndido e agora diz, verás que o filho teu não foge à luta. Uma juventude que o gigante acordou, que veio para a rua, que nega o velho, que são as organizações, os partidos, as instituições, que nega toda e qualquer coisa que existia até ali, né? E um terceiro elemento que eu acho que não pode passar em branco, que é o elemento que para mim é orquestrado, que é de um caos, que é do descontrole. Ou seja, a mesma PM que repreende, que está na rua, que bate invariavelmente no dia 13,
some no dia 20. Some. E deixa com que o caos se instale. Ou alguém acredita que a polícia do Rio, de fato, é pouca e frágil para ter que se refugiar na Alerj. Os policiais fugiram e ficaram presos na Alerj. Se instala, e aí existe algo que é tão sutil tanto, que é o tal da palavra descontrole. Manifestação começou pacífica, rechaçou os partidos, ficou os vândalos, e agora a situação está descontrolada, está sem controle. E fica esse cenário. Para que eu acho que é esse cenário? Que é um terreno fértil para inserção de uma pauta cada vez mais conservadora. E aí concordo quando dizem o início de qualquer progressão para uma pauta conservadora é uma pauta que não tem forma. É uma pauta que fala de tudo, desde a redução da passagem, desde os 20 centavos, da municipalização do transporte, até o direito dos animais, até a exigência de Joaquim Barbosa pelo presidente da República, até, que para mim não é jocoso e sim é simbólico, uma menina que leva para Paulista uma placa que diz: basta de explorar a classe média. E isso eu acho que não é singular. Por exemplo, esse avanço não se explica, por exemplo, por uma crise institucional dos partidos e instituições só no Brasil. O professor Gustavo diz, isso é nítido. Pode ler qualquer conjuntura. Tunísia, Turquia, Grécia, Espanha, os indignados. Existe um certo descolamento, né, da juventude, dos trabalhadores para as organizações tradicionalmente constituídas. Existe um descolamento, né? Mas assim, é interessante ver como é que a gente compra esse tipo de discussão, né? Porque toda discussão é comprada legitimamente por essa juventude, que eu brinco falando que é a geração CQC, porque é isso, que é a geração que nasceu ou que aprendeu na desconstrução da política. Tudo errado, aquilo lá é tudo ruim, ninguém presta, Brasília é literalmente sinônimo de coisa que vai dar errado, ou seja, então existe a negação do tudo e do todo, né? Agora, para mim existe uma manobra, né, pode ser maior ou menor, que eu acho que ela não é irreversível, né, que esse tipo de sentimento, ele é insuflado e ele é aguçado por setores de algo que eu não vi ainda. Eu vou fazer 31 anos, né? E não tinha visto a burguesia e a direita organizada pela base. Eu sabia que a cúpula é muito mais organizada do que qualquer esquerda. Mas pela base, o que faz, com perdão na palavra, e vou repetir aqui, o que jovens em Volta Redonda tenham, na minha opinião, descalabro de dizer o seguinte: sindicato vai se fuder, Volta Redonda não precisa de você. Alguém tem dúvida de quem mais aplaude isso? É o patrão? Quem tem vontade de dizer o que esse jovem diz é ele, né? Então assim, um terreno que ninguém sabe aonde a gente vai pisar. Para fechar, eu tinha mais coisas para falar, mas depois eu digo. Eu acho o seguinte: qual que é? Ah, tá, Eduardo, aí você está falando sobre isso, mas qual que de fato é? Eu acho que existe um cenário que é esse, mas existe um outro cenário. Pode ter certeza, se não fosse esse cenário, qualquer análise de conjuntura sobre qualquer coisa, essa sala não teria 30% do que tem. Então, as pessoas hoje estão sedentas por informação, e aí há algo que eu acho mais. Eu acho que quem está na órbita para se organizar, eu acho que vai se organizar agora, seja onde for. E tem aquela metáforazinha antiga, que eu acho que é um quadrinho do Enfield, de que o cara está com o pé em duas canoas. E a canoa, uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro. E ele ainda não sabe em qual canoa que ele está. Só que à medida que ele vai ficando tempo, as canoas vão se afastando e uma hora ele tem que escolher de fato em qual canoa que ele quer ficar. E eu acho que essa hora está chegando. Eu acho que com o avanço do que a gente tem hoje do cenário, repito, com a grande chance de eu errar tudo isso,
Mas se permanecer, eu acho que a hora da gente escolher qual canoa que a gente está chegando. E aí todo mundo vai ter que não ter um partido, mas sim tomar o partido. Oi, gente, boa tarde, tá pra ouvir aí? Eu tô nervosa, né? Eu acho que é a primeira vez que eu organizo alguma coisa eu saio dos bastidores pra poder falar, porque eu senti a necessidade de falar. Junto com o companheiro que eu tô vendo aqui também, a gente tem tentado organizar os movimentos que estão acontecendo aqui em Volta Redonda, né? Eu tenho aqui o Jeffrey, tem o Lelis, tem o Paulo, tem o Arthur, a Karina, tem uma opção de gente aí que a gente vai estar aí para responder qualquer dúvida, que eu certo que todo mundo tem dúvida. Mas vamos lá. Começar chutando o Chico Sainz para começar bem, falar uma linguagem mais da nossa galera. O homem coletivo sente a necessidade de mudar. Por isso que eu saio dos bastidores, porque a gente participando dessa manifestação no último dia 20, a gente se sentiu massa. E a gente não gosta de sentir massa, eu acho que ninguém gosta de sentir massa, não sabe o que está acontecendo. E nós tentamos organizar isso, nos sentimos assim. E hoje, eu acho que outro também tem um sentimento de culpa. Da gente estar engrossando o coro de pessoas que não compactuam das mesmas ideais da gente, de democracia e liberdade. Eu não vou falar aqui de direita, nem de esquerda, nem de rico, nem de pobre, nem de fascista ou liberal. Eu vou estar citando aqui Josué de Castro. A humanidade se divide em dois grupos. O grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Eu acho que isso dá para a gente dividir muito bem isso sem entrar na questão do método de partido político, que eu também tenho alguma coisa a dizer. Começar falando da questão do jeitinho brasileiro, esse estereótipo que a gente costuma muito reproduzir por aí. O brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não sabe se indignar, não sabe reclamar. Eu sempre discordei disso, agora eu tenho uma base no movimento social que está acontecendo lá fora. Por quê? O brasileiro reclama de tudo. O brasileiro reclama da fila, o brasileiro reclama do sol, o brasileiro reclama da chuva. E eu até fiz um levantamento. Do século XVI ao século XX, a gente tem mais de 90 guerrilhas, quilombos, levantes, invasões, revoltas, motins, confederações, resistências, revoluções. Da visão de algumas pessoas não foram revoluções, continuações e golpes. Mas o que falta para a gente conseguir mudar isso? Né? Por que a gente não conseguiu até hoje? E por que a gente continua levando essa questão do jeitinho brasileiro, espera todo mundo ir para a rua, para depois falar que a gente foi lá e brigou, sendo que já tinham pessoas que estão lá há 30 anos, 20 anos, 50 anos. Pessoas que morreram. Ontem morreram 8 pessoas na favela da Maré. Não morreram pessoas na rua, porque ela é bala de borracha. Enfim, eu vou chegar a essa coisa. Eu tentei colocar 8 pontos para me enunciar melhor. O segundo ponto é essa concepção de democracia e estrutura participativa que a gente tem no Brasil. A gente tem uma democracia representativa participativa, só que entra meio a culpa. A culpa não é só do partido político, a culpa não são os movimentos sociais, a culpa é nossa também. É minha, é sua, de todo mundo. Eu quero saber quem aqui que vai na Câmara para ir na audiência pública, na votação. Ninguém vai. Tá. O nosso modelo democrático, ele permite que as pessoas ocupem esse espaço. Só que por negligência, não por preguiça, a gente não ocupa esse espaço. Na própria universidade, eu estou super feliz, acho que o debate está cheio, mas não costuma ser assim não, tá? Então a gente precisa ocupar esse espaço. A gente percebe que a transição da democracia no Brasil, a gente teve algumas rupturas. Não foi um processo contínuo, a democracia plena não existe, é um processo em que a gente tem que se colocar como ator protagonista. Isso é uma responsabilidade para a gente mesmo, a maioria é estudante, a gente tem uma responsabilidade. Não é porque o Facebook foi para a rua que está todo mundo politizado, não. O Facebook foi para a rua, só que a despolitização de você curtir sem ler, compartilhar sem saber quem mais escreveu. A mesma coisa, a rua virou mural de Facebook. Mas vamos lá. A gente está falando de golpe, né? Alguns podem ter ficado assustados, eu fiquei assustado, né? Essa pré-conclusão chegou para mim na semana passada, mas antes também tá tudo muito bonito, né? Todo mundo foi pra rua, as lojas estavam fechando, não porque tinha jogo, era porque a gente estava na rua, porque eles estavam com medo da gente.
fala de golpe, a gente pode pegar nos últimos anos, talvez da era PT, por assim dizer, ou nos últimos 8, 10 anos, os golpes que a gente sofreu, gente. Golpe não é de Estado, não precisa ser golpe de Estado. A gente pega o julgamento do mensalão no período eleitoral. O que aconteceu? O judiciário vai condenar sem provas. Isso é um golpe. Eu não estou falando que o mensalão não existiu antes de mim. Só que golpes existem cotidianamente. Assim como é um golpe, pessoas tentarem se apropriar do movimento que não conseguem ter uma direção. E não é por incompetência da direção. É porque realmente, gente, a nossa avaliação da galera aqui era que o nosso evento tivesse entre 8 mil e 10 mil pessoas. Foram quase 40 mil. Agora vocês imaginam como que a gente ficou lá. Quase 40. Não, eu achei que era 3. Depois de Barra Mansa que aumentou. No início a gente achava que era 3. Pela primeira vez se faz um evento no Facebook que tem mais de 3 vezes pessoas confirmadas. Se não existia, se colocasse um texto, os confirmados vão. Mas foi contado, foi 3 vezes que estava lá. Ninguém está preparado para isso. A conjuntura, a situação que se cria, ela é muito fácil para qualquer um chegar, levantar uma bandeira e não, nós queremos que abrir uma faixa, as pessoas nem vão ver o que está na faixa, estamos indo atrás. Estamos indo. Então fica aí nossa preocupação de como levar o movimento daqui para frente. Eu espero que vocês possam contribuir no debate daqui a pouco. Em quarto ponto, o PREA já me adiantou um pouco sobre o surgimento do movimento lá em Salvador, em Florianópolis, e como ele culminou na fundação em 2005 no Fórum Social Mundial. Outras coisas que você não falou, vou completar. Vou trazer informação para vocês também, porque em tempos como esse a informação é difusa e a gente acaba errando, né? 6 de junho, o professor Roberto que me falou isso. G1 publica, comissão especial formada por deputados e senadores aprovou nesta quinta-feira, dia 6 de junho, texto que regulamenta como devem ser feitas as eleições nos casos em que houver vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. O que é isso? É quando o chefe do executivo ele morre e ele abandonou o cargo. O G1 publicou 6 de junho, foi aprovado dia 6 de junho. Tá. Dia 14 de junho, os Estados Unidos nomeia Liliana Ayaldi como embaixadora do Brasil. Segundo documentos vazados do Wikileaks, ajudou a organizar o golpe parlamentar contra Lula ano passado no Paraguai. Isso foi semana passada, 14 de junho. No mesmo dia 14 de junho, houve um sequestro da nossa pauta e da nosso ato. A mídia de massa muda a postura, estimula a festa da democracia e insere a pauta contra a PEC 33, sendo que todo mundo sabe que a nossa pauta inicial é pelo transporte. Então a mídia vai sequestrar o nosso ato e a nossa pauta, ela vai começar a dar o corpo para isso. Jornal Nacional vira Cidade Alerta, atrasa a novela e começa a passar vandalismo em tempo real. O que acontece? Como eu já adiantei um pouco, aproveitadores oportunistas surgem quando não há bandeiras ou objetivos específicos. Semana passada, o Partido Militar do Brasil foi fundado. Convidaram Joaquim Barbosa para a presidência. Eu não estou querendo fazer a live, não, gente, só socializando informações, tá? Por falar em partido, entra no quinto ponto que eu coloquei aqui, a concepção de partido e como eles têm sido atacados quanto a isso. Mussolini, a fala dele. A existência de partidos fraciona a nação. A política é o reino da divisão do povo. Artigo 18 do AI 2. Ficam extintos os atuais partidos políticos e cancelados seus respectivos registros. Isso em 1935. Esse apartidarismo, ou melhor, antipartidarismo, né? Ele serve para quem? Quem é que ganha com isso? Então aqui eu vou colocar algumas concepções de partido que eu acho que ela desmistifica um pouco essa versão que eu entendo que muitos têm. Eu tinha até certo tempo uma versão de partido político e entendo completamente quem tem e faço críticas também. Gramsci ele vai dizer que o partido político não é uma pessoa real, nem uma referência individual, mas como um organismo, um agente, um meio da vontade coletiva. Ou como vai dizer Carlos Nelson Coutinho, o partido político fomenta um grau de consciência capaz de permitir a iniciativa política. Ele é um meio, ele não é um fim. Tomar partido é você ter posicionamento sobre qualquer coisa, seja um partido político, seja um time de futebol. Agora, se a gente vai para a marcha e quebra a bandeira e agride a pessoa que está com uma bandeira, você está sendo um ditador. Olha o que eu citei, ditadura e Mussolini. Então, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, que tem pessoas que compartilham esse discurso, vamos pensar um pouco o que a gente está falando. Porque esse discurso já foi vencido, eu até fiquei satisfeito com a nossa reunião que a gente fez. Isso não tem que
necessidade de luta de classes. As pessoas precisam ser representadas. O partido político pode não funcionar, a sua estrutura, faço minhas críticas, mas ele é legítimo. Tá. Contexto de Volta Redonda, para situar um pouco a galera aí. A gente fez reuniões desde o dia 16, eu acho, tentando organizar minimamente o ato. O que é organizar minimamente? Ter um carro de som, ter uma pauta e garantir a segurança. Isso foi feito. As avaliações vão ser feitas às 18 horas lá na Praça daqui a pouco. Vou deixar em suspense. Você falou da palavra de ordem. Sindicato não precisa de você, Volta Redonda. Como assim sindicato? Volta Redonda não precisa de sindicato. Cadê a politização? Como é que a pessoa está em Volta Redonda e fala isso? Então alguma coisa está errada em Volta Redonda, não é uma exceção. Se a gente for buscar os últimos fatos que aconteceram, principalmente aqui na UF, Bolsonaro veio aqui tem umas 3 semanas, não tem nem um mês ainda. A gente não conseguiu nem organizar um debate em contrapartida porque tudo isso aconteceu. E a gente sabe que tem pessoas que apoiaram o vídeo do Bolsonaro, vindo das disciplinares, falando e sendo aplaudidas. A gente fica preocupado com isso. 7º ponto, o nosso papel, o papel do sujeito coletivo. A gente não pode cair no fetichismo da representação. Isso de ter que ter legitimidade para falar. Qualquer um pode ir lá falar, só que a gente não pode esperar que outra pessoa parta, ter a iniciativa de ir lá pegar o microfone, não, gente. Tá todo mundo aqui vendo que tá errado, todo mundo foi aqui. Então vamos todo mundo para plenário ir lá falar isso. Porque a gente precisa de vocês, a gente não está conseguindo. A gente tenta organizar, a gente abriu mão. A gente tem um plano B já. Nós precisamos que vocês vão com a gente, todo mundo que tem uma opinião sobre isso, vá com a gente lá. Um apelo que eu faço. É preciso radicalizar a democracia, é preciso rever as estruturas. Não funciona, não tem funcionado a representatividade, vamos pensar um outro jeito. Isso vai partir da gente, não vai vir lá de cima não, vai sair de baixo para cima. E que seja da periferia, que seja da favela, a gente tem que sair do centro também. Temos que sair da universidade. A universidade, falar isso. O papel que ela tem, acho que a maioria que é estudante da UF, de outra universidade, de outra escola, a gente precisa criar mais esses espaços. Eu sei que aqui é meio fechado e tal, mas qualquer coisa, os professores já desceram com algumas aulas ali, a gente transformou aulas em debates, a gente continuar fazendo isso. A nossa proposta é disputar esse movimento. A gente viu que o movimento não é totalmente nosso, e não que a gente tenha a intenção de ser, mas vamos disputar esse movimento, vamos politizar. Como? Na universidade, na escola, vamos fazer grupo, vamos subir um morro, colocar filme para rodar. Para fechar, tem um cara que eu conheci com o Gustavo, não estou puxando saco não, no período passado, é o Richman. Ele coloca a questão de como os monopólios eles são eficientes. Por que os monopólios são eficientes? Por que o Estado é eficiente? Porque as pessoas, o movimento social, ele vai poder dar voz ou saída à reivindicação. Ele que vai moldar a estrutura que a gente tem. É a gente que molda o capitalismo, a gente que molda as estruturas. Agora a gente vai ser silencioso ou a gente vai dar voz a isso?